Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 6 do Antigo Testamento, projeto Bíblia para Iniciantes, com LP Machado, continuando aqui o capítulo 3 de Gênesis. No dia 5, no dia anterior, a gente falou sobre a desobediência da mulher e do homem. E agora nós vamos falar a consequência dessa desobediência. O que aconteceu depois que a mulher comeu a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem também comeu essa fruta, coisa que Deus havia falado para eles não fazer. Eles podiam fazer tudo, comer de todas as árvores, menos dessa. Mas, já sabemos da história, a cobra enganou Eva, Eva comeu, Eva deu a fruta para Adão, Adão comeu, e ali já começou a gerar duas consequências, que é o medo e a vergonha. O medo e a vergonha já vieram ali de imediato, eles se esconderam e tal, mas agora vai vir uma outra consequência, que é o quê? O castigo. Toda desobediência gera uma consequência que é uma correção, para que nós possamos aprender. O castigo não é ruim, tá, gente? Nós devemos aqui entender que o castigo ele é importante para o nosso crescimento, para que nós possamos acertar na próxima vez. Se não houver castigo, aí não há aprendizado. Então vamos lá. Versículo 14 diz assim: Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Aí, ó, por causa do que você fez, você será castigada. A cobra já começa com o castigo da cobra, porque a cobra não deveria ter feito isso também. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Ou seja, antes ela não era dessa forma, né? Provavelmente ela tinha patas, alguma coisa, e Deus deu esse castigo para ela. Ela vai se andar arrastando, né? Não é muito bom andar se arrastando. Não sei se você já tentou fazer isso, mas é um pouquinho difícil. Versículo 15 diz assim: Eu farei, há mais um castigo, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Muitos atribuem esse versículo aqui à questão de Jesus, né? A descendência da mulher, ou seja, Jesus, que vem dessa descendência, vai esmagar a cabeça de Satanás, né? Vai ali vencer a Satanás, mas o próprio Satanás vai ter ali um momento ali de que ele achou que estava ganhando, né? Vai picar o calcanhar da descendência dela, né? Muitos acham que isso daqui está se referindo até à própria crucificação de Jesus. Amém? Bom, de qualquer forma, a gente entende aqui que a descendência, né, tanto da mulher quanto da cobra, ou seja, a mulher pode estar representando aí a igreja, a cobra Satanás, né, com certeza. Então existe essa guerra e só vai acabar depois que Jesus voltar, depois que o milênio acabar, depois que Satanás for solto e derrotado e jogado no lago de fogo e enxofre. Isso a gente já viu lá no Novo Testamento em Apocalipse. Versículo 16. Para a mulher, Deus disse, olha o castigo pela desobediência da mulher. Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Dará à luz filhos. Então, muito provavelmente não era para ser assim. Eu acredito que deveria ser como os animais, né? A gente vê os animais dando à luz de uma forma muito mais
natural, sem tanta dor, a gente não vê animal gritando, mas a mulher, ela sofre mesmo, tem muita dor ao dar à luz, muita dor ao dar à luz. Isso foi o quê? Uma consequência, um castigo pela desobediência de Eva lá atrás. E esse castigo perdura até hoje, tá, gente? Então, uma coisa interessante é a gente entender, eu corrigi, eu melhorei. Mas a consequência da desobediência, ela é inevitável, né? A consequência, ela vem, tá? Ela vem. Pode ter o perdão, pode ter a graça de Deus, pode ter uma segunda chance, sim, mas a consequência, ela vem. Sempre há uma consequência. Então, apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. Tá? Também aqui uma outra consequência, né? Você terá desejo de estar com seu marido, porém ele a dominará. Então isso daí foi também uma consequência da desobediência. Versículo 17. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Não era assim, né? A gente sabe que, lógico que o homem cultivava, administrava, né? Tinha essa questão da plantação e tal. Mas a terra, né? A terra maldita. E o trabalho agora vai ser um trabalho árduo, um trabalho duro, um trabalho que causa até dor, que causa cansaço. Não era para ser assim. Tá? Então hoje a gente sabe que o trabalho muitas vezes estressa, é desgastante, eu vejo pessoas trabalhando muito mesmo, muito mais do que o que deveria, porque precisa produzir dinheiro, dinheiro, dinheiro e etc. Né? Isso começou lá atrás. Versículo 18. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Olha aí. Está dizendo que mesmo esse trabalho ela vai produzir coisa ruim, ó, mato, espinho, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Lembra que Deus pegou a terra e formou Adão? Então está falando que vai voltar para a terra. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Coisa que não era para ser assim, porque não era para o homem morrer, ele teria acesso ali à árvore da vida, né? Essa árvore da vida é realmente a vida eterna, que a gente sabe, lá em Apocalipse, inclusive, ela volta a existir, o homem volta a ter acesso à árvore da vida, tá? Mas aqui ele foi tirado o acesso a essa árvore da vida, ou seja, ele vai morrer. Adão mesmo viveu muito tempo, né? 930 anos, e aí com os erros, com os pecados que foram acontecendo, Deus foi diminuindo essa longevidade do homem e da mulher, mas Adão ainda chegou a viver bastante, 930 anos. Um dos que mais viveu, né? O que mais viveu foi Matusalém, a gente vai chegar lá, né? Aqui em Gênesis ainda. Versículo 20. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela mãe de todos os seres viventes. 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Gente, olha só que interessante esse versículo. Às vezes passa batido, né? Mas lembra que Adão e Eva, eles tinham feito roupas de folha de uma árvore, esqueci o nome da árvore lá, acho que era figueira. E Deus trocou essa roupa. Ele falou, não, vou dar uma roupa melhor aqui para vocês. Olha aí, o cuidado de Deus. Ele fez roupas de peles de animais para Adão e Eva. Agora, vamos analisar aqui. Para você fazer roupa de pele de animais, você tem que fazer o que com esse animal? Sacrificar, matar, derramar sangue. E aqui vem um princípio já do sangue que é derramado para
pagamento do pecado. Mais para frente a gente vai entender isso. Aqui no Antigo Testamento tem muito, né, desses sacrifícios que começaram a ser feitos para pagamentos de pecados, pagamentos de erros, de iniquidades. Tá? E aqui Deus fez o primeiro sacrifício pelo primeiro erro da desobediência. Ele sacrificou algum animal, não fala aqui o animal, mas ele pegou esse animal, tirou o sangue desse animal, tirou a pele desse animal e cobriu ali Adão e Eva, cobriu ali o pecado deles. Né? E depois lá na frente a gente vai ver que Jesus é o Cordeiro Santo, aquele que deu o sangue dele todo na cruz para pagar pelo nosso pecado, e hoje em dia não precisamos mais ficar sacrificando animais. Isso cessou com a morte de Jesus. Isso eu estou fazendo logo aqui já um link com o Novo Testamento, tá, gente? Como eu falei que eu iria fazer, porque a Bíblia ela é muito conectada, né? Antigo e Novo tem uma conexão muito perfeita. Versículo 23. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Olha aí, ó. Mais uma consequência. Ele não deve comer mais da fruta da árvore da vida, que ele tinha acesso, estava lá no jardim. Estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, né? Fora as outras. Então, foi tirado esse acesso. Então, versículo 23. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden, né, homem e mulher, e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Versículo 24 para terminar. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Ou seja, ele expulsou e protegeu ali aquele lugar que nós não sabemos aonde é, temos apenas alguma ideia de onde seja, né? Mas Deus tirou o acesso. O mais importante aqui é a gente entender que Deus tirou o acesso, né, como um castigo. Ó, vocês não vão ter mais acesso ao jardim, não vão ter mais acesso à árvore da vida. Perdemos muita coisa. Perdemos muita coisa com essa desobediência. Que isso sirva de exemplo para nós. Que isso sirva de exemplo para que nós não caiamos no mesmo erro de Adão e Eva. Se Deus falou algo, se está aqui na palavra, se a palavra está falando, a palavra a Bíblia é a palavra de Deus, por que eu vou contestar? Quantas pessoas vêm, não, mas a Bíblia, porque isso, porque foram homens, porque isso. Gente, é questão de fé, lógico, mas a gente já tem a comprovação que a Bíblia ela não tem como ter sido escrita por homens apenas, ela foi escrita inspirada pelo Espírito Santo. Ela é totalmente conectada, perfeita. Ela tem todas as... eu tenho um exemplo, né, do Augusto Cury que me tocou muito o coração. Ele se considerava o maior de todos os ateus. E ele começou a estudar a vida de Jesus, para fazer um estudo, né, da mente de Jesus. E ele, lendo a Bíblia, ele caiu de joelhos e se converteu, porque ele começou a entender que a Bíblia era verdadeira. Não tinha como o ser humano inventar essas histórias todas, né, da forma que está aqui, tudo conectado, tudo maravilhoso, tudo os princípios, né, o próprio Jesus, os evangelhos, né, que foi quando ele foi nos evangelhos ali que ele caiu de joelhos e se converteu. Então é muito perfeita, a palavra é muito perfeita, é o manual da vida. É importante nós termos conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Então, vamos entender aqui, né, com este capítulo 3, toda desobediência gera uma consequência ruim, que é um castigo para que nós possamos corrigir e obedecer e seguir
uma vida plena com Deus, porque Deus é tão bom que Ele dá. Olha só o que Ele fez. Ele trocou a veste. Eles tinham acabado de pecar, tinham acabado de desobedecer. Deus podia ter mandado lá um raio e ter matado os dois, mas Deus, com carinho, explicou, falou: olha, vocês vão perder isso, 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 mas olha, deixa eu trocar aqui a roupa de vocês, né? Tira essa folha aí de figueira, deixa eu te dar aqui uma roupa nova. Gente, esse é Deus, um Deus maravilhoso, que nos ama, mas Ele também castiga. Eu já vi muita gente falar: ah, Deus não castiga. Lógico que Deus castiga. Uma pessoa que fala isso nunca leu a Bíblia. Deus castiga, mas o problema é o entendimento do castigo. Castigo é correção. Todo pai que ama o seu filho tem que castigar, tem que trazer alguma consequência das desobediências para o seu filho, senão ele não vai aprender as coisas. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por mais esta palavra. Obrigado, Pai, por nos amar tanto, por nos perdoar, por nos dar uma nova direção, uma nova saída, pela sua misericórdia, Pai. Obrigado pelo seu castigo, sim, pelo seu castigo que nos corrige, pelo seu castigo que nos traz de volta, ou pelo menos tenta nos trazer de volta para a tua presença, para a tua direção, para a obediência, para uma vida de obediência a Ti, confiança total em Ti. Pai, nos ajuda, Senhor. Vem, Jesus, sobre as nossas vidas, vem Espírito Santo e nos ajuda, nos convence do pecado, nos mostra o que é certo e o que é o errado. Nosso coração é enganoso, precisamos de Ti, Papai. Precisamos da Tua presença todos os dias das nossas vidas. Nos corrige, Pai, nos perdoa, nos abençoa, nos dá uma nova direção. Jesus, obrigado por ter morrido naquela cruz como Cordeiro Santo e dado todo o seu sangue, assim como Deus fez aqui o primeiro sacrifício. O Senhor fez o último sacrifício de sangue ali naquela cruz, pagando pelos nossos erros e os nossos pecados. Por isso nós recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Que o Seu sangue, sim, possa cobrir os nossos erros e os nossos pecados e que possamos andar em uma vida de obediência ao Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Passamos um pouquinho aí da média, né, de 15 minutos, mas importante, né? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.